Pra molecada que não conhece o Zico, como que eu explico? Um maestro ambidestro, unia força e categoria. Distribuía assistências como se enxergasse o jogo da torre mais alta. Mais de 100 gols de falta. E o que é que mais falta? Era o 10 perfeito. Ganhou todos os títulos possíveis pelo Flamengo. E a impressão que eu fico é que a Copa que teve zica, pois não teve Zico. Foram mais de 700 gols na carreira. Só pelo Flamengo, mais de 500. 66 gols pelo Brasil. Um super-herói de preto e vermelho que, se não fosse pela lesão no joelho, quem sabe não chegava a 1000. Em 79 jogou até ao lado do Pelé com a camisa do Mengo. Pois é. Pelé com a camisa do rubro-negro, vocês ouviram bem. E todos os torcedores até hoje dizem amém. O rei jogou no Flamengo. E o Pelé também. Aliás, em 79, Zico marcou 81 gols em 70 jogos. Sua capacidade de fazer gols era fora do comum. Não é pra qualquer um. Jogar no meio campo, ter que dar passe pra gol e ainda marcar 81. Flamengo campeão da Libertadores com 4 gols do Galinho na final. Logo depois, campeão mundial em cima do Liverpool, que descobriu naquele dia que a verdadeira seleção que vestia vermelho estava na América do Sul. Contra o Liverpool naquele mundial foi 3-0 e Zico o melhor jogador da final. E vejam só vocês, voltando de contusão contra o Fluminense em 86, do xingado pela torcida rival, Zico marcou mais 3. O maior artilheiro da história do Maraca. E a impressão que eu fico é que se o Maracanã pudesse falar uma palavra, ela seria Zico. Mesmo depois de sair do Flamengo, ainda deu tempo de virar rei, lá no Japão. E o que foi aquele golaço de escorpião? Se não tivessem filmado, eu podia ter jurado que era invenção. Muitos jogadores têm status. Zico tem estátuas. Isso, estátuas e museus para contar a história dos seus apogeus. Não é à toa que lá no Japão ele é chamado de Deus. Se não conquistou a Copa, conquistou o mundo. De uma ponta até a outra da Terra, onde nascer o sol. O 8º maior jogador do século pela FIFA. O 9º pela France Football. É inquestionável que Zico faz parte desse seleto folga. E pra molecada que não conhece o Zico, peça para um flamenguista abrir o bico e te contar quem foi o Zico, que ele saberá melhor que eu. Obrigado. Arthur Antunes Coimbra. Para a nação rubro-negra, seus súditos, Zico, maior ídolo da história do Clube de Regatas do Flamengo. Octa, campeão da Taça Guanabara, campeão da Taça Rio, hexacampeão carioca, tetracampeão brasileiro, campeão da Libertadores e do Mundial. Zico, o maior ídolo disparado da história do Flamengo. Um jogador que até hoje desperta emoção em várias gerações de jogadores. Toda a sua carreira pelos clubes, Zico jogou 849 partidas, fez 583 gols e conquistou 29 títulos. Na seleção brasileira foram 89 partidas e 66 gols marcados. Zico, sem dúvidas, está em uma prateleira de jogador muito acima de qualquer outra dos jogadores atuais do Brasil. O meio-campista completo, sim, ele era completo. Zico marcava faltas, tinha visão de jogo comparada a Johan Cruyff, driblava como se não fosse nada e tinha a mesma classe genial de Diego Maradona. Velocidade comparada a Ronaldo Fenômeno. O que Zico fazia em campo era coisa de outro mundo. Quando aquele Flamengo da década de 80 ia até o Pacaembu, com mais de 120 mil torcedores abarrotados no estádio, no momento que Zico entrava em campo, ambas as torcidas o aplaudiam. Não importava quem era o rival, muitos iam até lá para verem o Galinho jogar, porque Zico não era um jogador que ficava parado dentro de campo, esperando a bola. Ele era um jogador cerebral, ativo e que fazia o Flamengo jogar, fazia o Flamengo ir para cima dos seus adversários com ferocidade. O Zico vinha no Morumbi aqui nos anos 80, eu era da base do São Paulo. Todos os jogos que aquele timaço do Flamengo jogou no Morumbi, todos os jogos, a torcida adversária com 120, na época cabia 120 mil pessoas no Morumbi. As 120 mil pessoas aplaudiam o Zico. Todos os jogos, não foi só um. Aí um dia, uma certa feita, quando o Neymar ainda estava no Santos, ele foi aplaudido num jogo aí, não sei se foi em Minas, Curitiba. Aí meu colega falou, você viu o Neymar ontem? A torcida adversária aplaudiu ele. Eu falei assim, pô, você pra mim é velho, pô. O Galinho aqui era aplaudido todo jogo. Todo jogo, a torcida do Santos, Palmeiras, São Paulo,
aplaudir o Zico. Porque o Zico fazia coisas assim do outro mundo. Você vê Era um 10 completo, Zico. E o Zico foi craque, sim. E foi gênio. Quem não sabe, veja vídeo no YouTube. Sim. Zico fazia tudo bem. Há uma diferença entre a habilidade e técnica. Maradona, jogo plasticamente bonito, jogadas mirabolantes, muito, a bola pede perdão por chegar perto dele. Né? Ela chega perto, com licença. Né? Agora, Zico é mais na linha do que era o Pelé. Certo. Sem comparar, claro. Porque o Pelé, alguém disse isso um dia, não sei quem, talvez o Juca Trajano me lembre. Alguém escreveu ou disse isso no passado. Que Pelé era 10 porque ele era 9,5 em tudo. Ele não era o melhor cabeceador, mas cabeceava como poucos. Ele não era o maior driblador, mas driblava como poucos. Ele batava no peito, tudo ele fazia bem. Então ele era o cara perfeito jogando futebol. E atleticamente também privilegiado. O Zico era uma coisa impressionante, cara. E o Zico era, como disse uma vez o Dulce de Abranches, que foi presidente do Flamengo, arco e flecha. Ele foi o mais completo arco e flecha do futebol brasileiro. Pô. Ele armava e completava, ele armava e completava. A dinâmica do Zico era uma coisa impressionante, cara. Pô, ele recebia a bola na intermediária, aí já tocava, Adílio, triangulava, Andrade, Zico, daqui a pouco tava na cara do gol e pá! Entendeu? E a simplicidade dele para completar era uma coisa impressionante. A mesma tinha o Maradona, a mesma tinha o Pelé. O Zico, eu não consigo imaginar o Zico maior do que ele é. O Zico é gigante, o Zico é um monstro. O Zico, o Zico ia ser nome de uma ilha no Japão. Exato. Fizeram a ilha Kashima, tinha outro lugar com o mesmo nome, no Japão não pode ter 2 lugares. Fizeram uma eleição no Japão e o povo japonês escolheu para a cidade chamar Zico. Pô, esse cara, na Itália, onde ele vai, ele é um deus. Eu entrevistei o Baggio, porque eu falei que era amigo do Zico. Exato. Ele falou, nossa, esse cara é o meu maior ídolo, é o maior ídolo do Roberto Falou tudo. O Zico, onde ele vai, no Flamengo, então nem se fala. O Flamengo, ele deveria entrar o Zico, quando puder a inteligência artificial botar, ele tem que entrar como um anjo. De Zico, qual é o maior camisa 10 que a seleção já teve? E eu vou citar 3 aqui: Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho e Neymar. Qual desses você acha que tem um patamar Zico de qualidade? Eu coloco o mais decisivo. O mais decisivo para mim foi o Rivaldo. Pelo futebol dele. Eu acho que o Ronaldinho é um mágico, ele é diferente, aquele cara que nos encanta. O Neymar também, pelo estilo. Mas, como eu, naquela posição ali, sempre fui muito objetivo, muito simples e muito direto, eu acho que o Rivaldo representa isso. E o Rivaldo fez Copas do Mundo excepcionais. Ele, pela seleção brasileira, poucos fizeram o que ele fez. É lógico que numa Copa do Mundo, onde teve um Ronaldo que sobressaiu bastante, é lógico que isso tudo bota ele em segundo plano. Mas, para mim, o 10 de maior representatividade na seleção foi o Rivaldo. E não vou dizer depois de mim, não. E antes também. Entendi. Eu acho que depois do Pelé, o Rivaldo é o 10 mais importante da seleção brasileira. Eu sou o rei, mas se tiver de citar um príncipe, Zico, comentou Pelé. Zico foi o maior jogador da minha geração, disse Roberto Dinamite, maior ídolo da história do Vasco da Gama. Saiba que Marcelinho Carioca já disse que em cobranças de falta, Zico era incomparável, e era mesmo, cada uma melhor que a outra. Ele deu um Mundial de Clubes ao Flamengo em um jogo que o time carioca colocou o Liverpool na roda. Em um jogo que o mundo parou para ver o melhor jogador do mundo na época jogar e amassar o time inglês. Zico, pensou em jogar em outro clube brasileiro que não o Flamengo? Jamais. Eu que trocaria o Mundial do Flamengo por uma Copa do Mundo? Jamais. Não trocaria nem uma Taça Guanabara. Agora, um sonho que você conquistou: jogar com a camisa 10 do Flamengo. Foi o único que eu tinha. O sonho que eu tinha na vida era vestir a camisa 10, que foi do Dida. Tua maior alegria no futebol, Zico? Jogar no Flamengo. Como é que você define essa nação que te considera Deus? Raça, amor e paixão. Se eu não me engano, o Zico é o único jogador do mundo que tem estátua em 3 continentes. Tem pelo Rio, tem pelo Flamengo, né, aqui no Rio daí. Tem lá no Japão, que é no Osaka, eu acho, se eu não me engano. É na frente do estádio. E tem na Udinese. O segundo maior da história pro Pelé. Ih, rapaz. Um só não vai dar, né? Não, tu não consegue. Zico jogou demais.
É difícil medir o legado de Zico, que, como jogador, fez mais de 800 gols na carreira e foi o maior jogador da sua geração. Talvez tenha faltado mais sorte na seleção, mas o Galinho já declarou que não trocaria uma Taça Guanabara vencida pelo Flamengo por uma Copa do Mundo. Como disse Fernando Calazans, se Zico não ganhou a Copa do Mundo, azar da Copa. Zico é muito maior. E digo mais, se Maradona tem uma igreja na Argentina, o Zico merece uma catedral no Brasil. Obrigado, Zico. Zico é nosso rei, meu camisa 10, a nossa massa rubro-negra sempre vai te amar. Zico deixa o futebol. O torcedor do Flamengo faz a sua homenagem. Agradece ao Zico. É um momento de muita emoção. É um momento que mexe com a sensibilidade de qualquer um. Um mito, um homem, um jogador, com todas as letras, um profissional do mais alto nível. Se despede do futebol. Diz adeus. Recebe todas as homenagens possíveis. E o Brasil só pode dizer uma coisa ao Zico. Todo o Brasil. Muito obrigado, Galinho. Muito obrigado pelas emoções todas que você proporcionou a todos nós. Um fazedor de gols. Um fazedor de emoções. Aí está ele, ó. Escrita mais uma página da história do futebol brasileiro. 23 horas e 23 minutos desse dia 6 de fevereiro de 1990. Momento em que o torcedor brasileiro jamais gostaria que chegasse, né? Quase 100 mil pessoas no Maracanã. A emoção é muito grande, Jota. A gente ao lado aqui, os torcedores bem pertinho, tem torcedores, alguns deles estão chorando. Como muitos jogadores do Flamengo também estão emocionados. Aliás, lágrima é o que não falta aqui no Maracanã. Eu tenho certeza que em todo o Brasil. Torcedor de qualquer clube, mas enfim, o torcedor brasileiro. Os 3 melhores jogadores que você viu jogar? Pelé, Garrincha e Cruyff. Tem o Maradona também, né? Vamos botar meus 5 melhores. Vamos dar 5. Maradona e Beckenbauer. Zico foi o melhor jogador pós-Pelé? Disparado. Que eu tenha visto, eu não vi ninguém igual o Zico. Ronaldinho Gaúcho, mundialmente, Ronaldo, Messi, Cristiano Ronaldo. Ninguém chegou. Garrincha eu quase não peguei assim, né? Não, mas se você acha que o Zico foi melhor? Foi. Fala muito do Maradona. Zico a gente, que volta a falar assim, por exemplo, para a preleção era sempre 2, 3 marcando ele, Luca. E o Coutinho falava, ele vai estar marcado, mas toca a bola nele que ele recua. Rapaz, que recuava nada. Você tocava a bola nele, eu não sabia por onde ele passava, pelos 2, 3, cara. É uma coisa fenomenal, cara. Porra. Tinha jogos que, contra ele, que ele não era o artilheiro do campeonato, o centroavante que jogava com ele era artilheiro, cara. E o cara marcado, cara, não tinha. Fora de série. O Zico deixou uma marca absurda por causa da sua habilidade incrível, pela sua visão de jogo única e diferenciada e seus gols antológicos. Não importa para qual time a gente torcesse, cara. Assistir o Zico no Flamengo era testemunhar a transformação dos estádios em verdadeiros palcos de admiração, inspiração e respeito ao adversário. Algo absolutamente inexistente no futebol de hoje, lamentavelmente. Porque eu quero exemplificar para você, cara, o fascínio que o Zico causava nos torcedores dos outros times, cara. Numa época em que esse tipo de admiração, cara, ela estava absolutamente anos-luz do clubismo burro que existe nos dias atuais, que gerou todas essas gangues existentes dentro das torcidas organizadas do Brasil inteiro, cara. Você entendeu a diferença, o contexto? O Zico, cara, porque o Zico foi um personagem maioral numa época em que o futebol brasileiro não era essa vergonhosa proliferação de clubes que nada mais são do que barriga de aluguel para empresários, cara, e dirigentes inescrupulosos e desonestos, cara. Os jogadores não trocavam de times, cara,
como trocam de roupa hoje, toda vez que eles vão para Esbórnia, ali nas boates, você tá entendendo? E vão para Esbórnia, nas boates, mesmo depois da derrota dos seus times, cara. Então, quando a gente vê jogador mostrando o devido respeito pelo clube, isso aí já tem que ser motivo de comemoração com o rojão, cara. Eu digo e reafirmo que o Zico teve uma carreira espetacular no Brasil e que sempre será o maior jogador da história do Flamengo. E outra coisa, todo mundo fala mal do Zico na seleção. Ninguém levou em consideração, cara, que o Zico jogou a Copa de 86, cara, com dores terríveis no joelho. Por quê? Porque ele recebeu uma das entradas mais criminosas vistas na história do futebol mundial, que foi dada pelo Márcio Nunes, que era então lateral do Bangu, ali em 1985. O Zico não queria ir para a Copa de 86 porque ele precisava operar o joelho e ele foi praticamente obrigado pela cúpula da CBF, que na época era presidida pelo nefasto Giolite Coutinho. Ele foi praticamente obrigado a aceitar a convocação, cara. E ninguém levou isso em consideração quando ele perdeu um pênalti, coisa que ele nunca perdia porque ele estava com o joelho bom, né, cara? E ali, depois da Copa de 86, ele foi execrado de um modo absolutamente injusto, quase criminoso. E mesmo assim, o Zico deu a volta por cima. Agora, meu amigo e minha amiga, eu te pergunto, como é que pode alguém que fez 826 gols e ganhou mais de 50 títulos como jogador e treinador, como é que alguém com esse perfil pode ser chamado por algum botocudo por aí, cara, de perdedor, cara? Zico, ele é enorme na história do futebol brasileiro, mas então o Zico competiu em altíssimo nível no futebol brasileiro, criou uma dominância no Flamengo, fez um dos grandes times da história do futebol brasileiro, mudou a vida do Flamengo, né? O que o Zico faz com o clube. Então, assim, ele faz nascer não a entidade Flamengo, mas essa mística desse Flamengo que perdurou e ainda perdura durante muito tempo, é a era Zico, né? Não era ele. Ele é um cara gigante já, a gente já fez